Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a aula é sobre produtos notáveis. Bom, a gente tem aqui o quadrado da soma de dois termos, ok? Quadrado da soma de dois termos e o quadrado da diferença de dois termos. Por que na verdade eu coloquei assim, quadrado da soma barra diferença de dois termos? Porque a regra dos dois é muito parecida. A única coisa que muda é a adição ou a subtração dos dois termos, ok? Bom, professor, como que eu faço para resolver o quadrado da soma de dois termos? Você pode vir aqui muito bem e dizer que é A mais B que multiplica A mais B. Elevado ao quadrado significa que essa expressão multiplica por ela mesma duas vezes. Você também ainda pode vir e fazer assim, então eu vou efetuar, vou distribuir a multiplicação. Então temos A vezes A ao quadrado, A vezes B, AB, B vezes A, AB novamente, e B vezes B, B ao quadrado. Como os termos são semelhantes, AB mais AB, então temos A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Só que por que chama esse produto? Chama produto notável. Porque sempre a gente vai ter uma regra. E eu vou partir dessa regra. Tá? Então a gente tem, na verdade, o termo A. Então aqui é o quadrado do primeiro termo. Então é uma regra. Tá legal? Vamos colocar aqui como regra. Então temos o quadrado do primeiro termo. Eu vou colocar ele aqui. Ó, A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Então, temos o quadrado do primeiro termo. Ok? Duas vezes o primeiro pelo segundo termo. Ó, duas vezes o A vezes B. E aqui temos o quadrado do segundo termo. Então, temos uma regra para aqui, temos outra aqui e a primeirinha aqui. E aí, com essa regra, eu posso fazer de modo meio que automático. Olha só que interessante. Então, se é o sinal de mais, aqui fica mais. Ó. E se o sinal for de menos, o termo do meio, duas vezes o primeiro pelo segundo termo, também vai ser sinal de menos. Olha só que interessante. Quadrado do primeiro termo, x ao quadrado. Duas vezes esse vezes esse. Duas vezes x vezes y. Sinal negativo porque repete. E o quadrado do segundo termo, o quadrado de y. É sempre positivo, tá, gente? Independentemente disso, porque se eu fosse efetuar como eu fiz, eu teria menos y vezes menos y. E menos vezes menos é mais. Tá legal? Então, de certa forma, a gente tem isso de forma automática. Olha o exemplo. Imagina que eu tenho, então, um exemplo... vou colocar aqui para você 2A mais 3 ao quadrado. Então, posso fazer isso sem ter que efetuar a multiplicação dessa forma. É só seguir a regra. Ó. O quadrado do primeiro termo, o quadrado de 2A é 2A ao quadrado. 4A ao quadrado. Duas vezes o primeiro pelo segundo. Sinal de mais, mais. Duas vezes esse vezes esse. Então, vamos multiplicar primeiro. Quanto que é 2A vezes 3? 6A. Duas vezes isso. 12A. Mais o quadrado do segundo termo. Está pronto o seu produto notável. Vamos fazer um de subtração, então? Y menos 9 ao quadrado. É o quadrado da diferença de dois termos. Quadrado do primeiro termo, menos duas vezes o primeiro pelo segundo. Quanto que é y vezes 9? 9y. Quanto é duas vezes isso? 18y. Mais o quadrado do segundo termo,
quadrado de 9, 81. Então, o produto notável tem uma regra que eu posso repeti-la sempre, tá? A mesma regra. Lembrando que se for sinal de mais, o termo do meio central também é mais. Se for sinal de menos, o termo central é negativo. Produto da soma pela diferença de dois termos. Também eu tenho aqui... é possível fazer o chuveirinho aqui, distribuir a multiplicação? Sim. Agora, eu tenho uma regra ali também? Tem. Tá? Vou até escrever ela aqui mais em cima. A mais B, né? A mais B vezes A menos B. E a regra dele é muito mais fácil, tá? A regrinha dele é simplesmente o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Sempre assim, tá? Menos. É sempre menos, professor? Sim. Então, isso aqui, na hora de resolver, basta você fazer, ó. Quanto que é o quadrado do primeiro termo, então? Vamos fechar aqui bonitinho. Quanto que é o quadrado do primeiro termo? A. Quanto é o quadrado do segundo termo, então? B. Sinal de menos. Sempre sinal de menos. Ok? Então, a resposta aqui, desse, tá aqui. Eu risquei tudo, né? Não tem problema, nós vamos fazer um exemplo, então, para a gente poder entender isso melhor. Então, professor, se eu tivesse, então, 2A mais B que multiplica 2A menos B. Como que eu resolvo isso? Quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Então, a gente tem quadrado do primeiro termo, 4A ao quadrado. Quadrado do segundo termo, menos B ao quadrado. De novo, vamos fazer outro, então. Vou colocar aqui x ao quadrado menos 5 multiplica x ao quadrado mais 5. Complicar mais um pouquinho. Vamos lá? Professor, mas é o produto da soma pela diferença? Não tem problema, gente. Eu posso colocar a diferença primeiro e a soma depois. Contanto que um seja positivo e o outro seja negativo. Porque se eu tiver aqui dois positivos, um número vezes ele mesmo, uma expressão vezes ela mesma, é ela ao quadrado. Isso aqui, ó, é o produto de duas somas. É a soma ao quadrado. Tá? Aqui é o produto da soma pela diferença de dois termos. Tem que ser os mesmos dois termos. Não pode ser AB e AY. Não pode. Tem que ser os mesmos dois termos, tá? Então, eu tenho o quadrado do primeiro termo. Atenção, x ao quadrado, ó, é x elevado à quarta potência. Tá? Menos o quadrado do segundo termo. Fechou. Ok? Vamos provar para ver se a gente está certo? Por que é assim, professor? Por que fica muito simples? O que acontece? Quando a gente multiplica A vezes A, eu tenho A ao quadrado. Quando eu multiplico A vezes menos B, eu tenho menos AB. Quando eu multiplico B vezes A, eu tenho mais AB. Ó, o que está acontecendo? E quando eu tenho B vezes menos B, eu tenho menos B ao quadrado, porque eu tenho mais vezes menos. Esses dois termos são opostos. O que acontece? Cancelam. Por isso que chega nesse resultado. A ao quadrado menos B ao quadrado. E é sempre assim para produto da soma pela diferença dos mesmos dois termos.